Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, de novo, tá? E, no entanto, muito diferente. Prompt, palavra, ação, a arte de lidar com inteligências artificiais, com Bruno Rodrigues. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, aqui ao meu lado está minha querida Cora Rony. Tudo bom, Cora? Olha aqui, a gente pensar sozinho já é bom. Pensar a dois é ótimo, mas pensar a três é melhor ainda, não é? Bruno, a gente se empolgou tanto com a conversa sobre essa arte do prompt que viraram 2 programas, cara. O que fazer? O que fazer? Gente, é uma continuação do programa da semana passada. Se você não assistiu, eu te sugiro, vai lá pegar do início. Do Pedro Cora anterior. Esse é a segunda e última parte de uma conversa sobre como lidar com inteligências artificiais. E a conversa vai longe. Então vai. Puxando um pouco, na verdade, essa troca de vocês me lembrou que eu conheço gente que acha que a conta de uma IA tem que ser uma conta pessoal. Eu conheço gente que divide a conta. A coisa de dividir a conta... Sou contra. Me deixa um pouco aflito, porque eu tenho a impressão de que você literalmente vai afinando aquele instrumento para o seu trabalho. Você pensa sobre como se usa essa ferramenta com muito mais sistematização do que eu. Esse feeling meu é uma coisa, é um instrumento, é uma ferramenta pessoal. Recomendado o uso de uma ferramenta como essa, a generativa, ela é algo íntimo já. Ela já é algo constantemente. Gente, ela é uma escova de dente. Não se empresta. Muito bom, gostei. Adorei. Mas é. É isso mesmo, é íntimo. Porque, gente, pelo amor de Deus, não estou tocando aí em questões de segurança da informação, que vocês sabem que o mercado corre atrás disso o tempo todo. Claro. Tá? Um casal. Tá assim. Enfim. Eu tenho a minha ferramenta, eu vou profissionalmente, pessoalmente, trocando com ela o tempo todo, ela vai aprendendo o tempo todo, então ela é algo íntimo meu. Com certeza. Sabe? E por isso que eu fico tão chateado quando, foi semana passada, eu estava vendo até uma matéria de um colega meu, de uma universidade americana, que já estava dando exercício para os alunos e que tinha colocando as categorias de exercícios em que, os níveis que você podia usar uma ferramenta de IA generativa. A gente podia até discutir isso aqui, mas a questão não é essa. Eu acho que a missão do professor, antes de mais nada, além de compartilhar o conhecimento que ele tem, é estar de olho no que está acontecendo. Então você, por exemplo, traduzir o uso de imagem generativa como professor de uma maneira assim, isso pode, isso não pode. Acho que antes disso você tem que explicar o que é, qual vai ser para o futuro próximo. Cora, pensar do jeito que você falou. Não é assim, mas daqui a 6 meses vai ser. Uma coisa que é um mico profundo, que é a história do travessão, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse tem travessão, é um texto. Pelo amor de Deus. A gente vai ficar nesse nível da discussão? Eu uso travessão para cacete. Pois é, eu fico chateadíssima, porque eu adoro ponto e vírgula. Eu não sei quem que inventou essa coisa de que para você reconhecer um texto de ChatGPT... Porque ninguém, eu acho que ninguém usava travessão. Travessão é uma coisa que quem usa muito, mas quem não útil. usa, não usa. Ele é uma ferramenta de nicho quase, de repente essa ferramenta de nicho, ela se espalhou. Agora, eu li uma coisa curiosíssima no jornal hoje, que é a seguinte, que fizeram um estudo, tem sempre esses estudos maravilhosos, né? Que os médicos que fazem colonoscopias estão reconhecendo menos pólipos depois de usarem a inteligência artificial do que antes. Digo isso, o seguinte, a inteligência, quando eles usam inteligência artificial na colonoscopia, a inteligência artificial marca os pólipos que ela encontra.
Antigamente, os médicos faziam isso sem usar a IA. Os médicos que têm usado a IA não conseguem mais reconhecer tantos pólipos quanto eles reconheciam sem usar a IA. Eu, pessoalmente, acho que isso não tem nenhuma importância, porque se eu tenho pólipos espalhados pelo meu organismo, tanto faz se foi a inteligência artificial ou se foram os médicos que descobriram aquilo. Na verdade, com a IA se descobrem mais pólipos, embora os médicos estejam descobrindo menos. Está parecendo falha do modelo. Não, isso eu acho que é aquela coisa de... É que a IA encontra, aí eles destreinam o olho. Eles destreinam o olho, aí é que tá. Mas, por outro lado, aí é que está. A minha dúvida é... Isso é plausível, me parece. Mas a questão é, a pergunta a fazer nesse momento não é nem essa. É se precisamos continuar com esse olho treinado. Se agora não é uma outra... Eu acho que eu concordo 100% com você, isso é uma non-issue. Isso não é uma questão... Pois é, mas fizeram um estudo. Quantas pessoas sabem produzir tecido na mão hoje em dia? Quase ninguém. Ninguém. Por quê? Porque você tem tear. Você tem tear há 300 anos. Entendeu? É um problema para alguém que o tecido seja feito por um robô, se é feito por um tear mecânico, se é feito na mão costurando. Mas agora temos menos pessoas que sabem fazer tecido. Gente, o grande clichê, nada substitui ser humano. Eu, pesquisador aqui, só ouço isso em mesa de chopp, nada substitui ser humano. Se você vai estudar, no mínimo, 100 anos para cá, calculadora substituir o ser humano. Olha, Pedro? Calculadora, a gente sabia. Eu aprendi tabuada, eu sou tão velha que eu aprendi tabuada. Eu aprendi tabuada também. Você aprendeu? Ainda tinha na tua época? Sim, também. Bom, eu achei que isso era já do Pleistoceno. Não, seus netos que não estudaram, mas seus filhos estudaram. Não me lembro mais. Mas, enfim. Mas foi substituído o tempo todo. Olha aqui, a escrita já foi um desastre quando apareceu. Todo mundo achava um desaforo. Como você não vai... Exatamente. Né? Gente, uma coisa que me apavora, fico assim, apavorado. A sociolinguística, ela diz que a escrita, isso me apavora, a escrita sociolinguística, um ramo dela estuda o tempo atual, muito do futuro, mas muito, muito do futuro. Então ela afirma que a escrita terá sido apenas um grão de areia na história da comunicação. Concordo. Já comentei isso com você, que eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade ágrafa. Você sabe porque você começa a dar comandos de voz. Essa tela é muito pequena para digitar. Então eu vejo os meus netos já praticamente não digitam, eles conversam com o Google. Isso é uma coisa que é muito engraçado, que eu sinto isso em casa com a Lia, com minha mulher, né? A Lia está fazendo uma mudança de profissão, ela é professora de educação física, professora de yoga, e está virando corretora de imóveis. Está virando não, já é, e em pouco tempo, inclusive graças à ajuda de redes sociais e ChatGPT, está dando um banho em vários corretores, mas ela passou... Não, eu acho ela sensacional. Agora, o engraçado tendo passado, ela deve ter 25 anos como professora de educação física ou yoga, tendo passado grande parte da sua vida profissional, toda a sua vida profissional, dando aula física, né? Mexe para cá, mexe para lá, acompanhando alunos, quer dizer, a preocupação, a natureza da profissão dela era radicalmente diferente da natureza da nossa profissão. Ela sentar à frente de um computador e produzir qualquer coisa não faz parte do trabalho. O trabalho é estar com pessoas e orientar as pessoas. É um trabalho que está na sutileza de perceber cada movimento que a pessoa faz. Cara, que máximo, que é tão diferente de você, né? Não, é isso. Não. As coisas que ela percebe a respeito de qualquer corpo se movendo minimamente é um troço impressionante. Eu tô com uma dorzinha aqui, né? Faz isso, faz aquilo outro. Ela vai encontrar num lugar que não tem nada a ver com o lugar onde você está sentindo a dor, que é o problema. Porque é um troço que é um tendão que puxou não sei o que puxou o trauto, que é um olhar desenvolvido, tudo mais. Tá. E aí, de repente, ela chega numa profissão
em que a base da profissão dela nova é produzir mídia. Ir para apartamentos e encantar as pessoas num vídeo de rede social com aquele apartamento. Então, ela, com quase 50 anos de idade, está chegando a uma profissão em que o trabalho agora, em grande parte, é sentar na frente do computador e pensar conteúdo. Pensar que é o troço que a gente faz há décadas, né? Ela não escreve, ela fala com o computador. Pois é. Ela fala com o computador. Cara, ela por quê? fala. É muito impressionante. É um horror, porque a gente, quando foi morar juntos, depois de quase 9 anos juntos, eu não tenho nenhum problema. A gente bota uma mesa conjunta para nós trabalharmos. É impossível. Porque ela trabalha falando e eu trabalho concentrado escrevendo. Não é possível que você não saiba escrever e trabalhar em silêncio. Sabe? Não sabe. E não é a lógica. Por quê? Aliás, hoje eu estava lendo uma matéria dizendo que a próxima fronteira, tantas fronteiras, né? A gente vai ficar maluco, tanta fronteira de arma, tudo bem. Mas a grande fronteira agora é que o e-commerce ele vai ser o design conversacional através de IA. A gente vai... A próxima fronteira é educar as pessoas a comprar através da voz. Por quê? Aí eu falei, cara, faz todo sentido, porque tudo isso que a gente está falando está debaixo de um guarda-chuva enorme chamado design conversacional, que tem, tempão. Isso é mais um passo dentro do design conversacional. E gente, eu não digito mais. Eu só dito. Você dita, você não consegue? Eu tenho um grande problema com isso, porque eu me acho ridícula falando sozinha. Eu tenho essa barreira generacional, porque eu reconheço que isso é uma barreira da... Não, eu não me acho ridículo, eu tenho Alexa em cada cômodo. Gente, os gatos ficam olhando pra mim assim, tipo... oi? Você sabe que gato julga, né? Eu não me sinto julgado pelos gatos. Eu me sinto. Me sinto julgado pelos gatos. Mas eu não tenho problema de conversar com máquina, nenhum problema. Agora, eu não sei escrever ditando. Eu não sei, e a sensação que eu tenho é que eu sou mais devagar ditando do que escrevendo. Sensação não, eu sei disso, até porque eu sou... Aí é aquelas coisas que... E eu estou perfeitamente confortável com isso, tá, Bruno? Uhum. É possível que eu tenha ficado velho. E eu seja ainda... Eu sou um sujeito que aprendeu a datilografar em máquina de escrever. E eu escrevo no teclado do computador com todos os dedos olhando para o monitor e tal. O ritmo eu me acostumei e é um troço. O ritmo do texto, tudo está dentro de mim. Não é que eu não seja capaz de aprender a escrever ditando. É só que eu quero aprender outras coisas. Entendi. Aí vai ser um esforço tão grande reaprender que eu não vejo a utilidade de. Tá, mas olha só, vendo a gente, nós três. Horrível isso, depois editem. Nós três velhos. A gente não edita nada, tá? Editem. Nós três velhos. Você está falando de uma constituição, né, de aprender a aprender, né, como é escrever, né? Imagina que num futuro, acho que um pouco mais de 6 meses, Cora, né, que as crianças vão passar a lidar com outra forma de lidar com o conhecimento não tácito, mas explícito. Aí seria através da voz gravando, ou... Será que realmente, Pedro, isso não fica muito normal, habitual, porque na nossa cabeça escrever é digitando, ou foi escrevendo, não é falando? Será que seus netos? Meus netos ficam inteiramente à vontade falando. Pois eu acho, Pedro, que é uma questão de forma também. Né? Mas eu não tenho nenhum desconforto que no futuro as pessoas não escrevam, falem. Zero desconforto, não tem nenhum problema. Você está falando assim, sabe? Porque talvez pra gente, assim, eu faço isso, eu escrevo ditando, mas não escrevo com um conforto tão grande assim. Tem um incômodozinho. Quase uma culpa. Olha, agora, por outro lado, isso não é uma novidade, porque Diná Silveira de Queiroz, por exemplo, que
é uma grande autora brasileira, andou um pouco sumida, mas agora está sendo reeditada. Eu conheci ela bem, ela morava em Brasília, e na época que eu estava lá, e ela ditava Isso, os livros dela. Ela não escrevia. Tinha uma coisa nos anos à mão. 60, 70, quando inventaram a CAI, os primeiros gravadores de rola, esse tipo de coisa. Teve um período que uma quantidade grande de pessoas digitava para o gravador para entregar a Foi, fita. exatamente. E nós estamos falando de quê? De anos 70. Não, claro, pois é. E veja, eu não acho que seja novo, eu acho que o problema como é que eu organizo um raciocínio, eu ponho ele em palavras e transformo em texto mais rápido? Não é ditando. Eu preciso ver a palavra na minha frente. Eu tenho uma relação visual com a palavra e é uma coisa de, eu faço mais rápido assim. Não tem nada de, o futuro vai precisar disso? Eu faço mais rápido assim. É muito legal você falar isso, porque assim, como... né? Eu não teria culpa se eu achasse mais rápido. Entendi. Falar. Tá. É só que é um condicionamento. E é um condicionamento. Claro. É só que eu não preciso reaprender a escrever e começar a estruturar períodos inteiros, um encadeado no outro, na cabeça, sem a base visual do texto e do tátil. Eu não preciso fazer isso, porque eu já sei escrever. Eu preciso aprender a organizar a informação. Me é muito útil organizar a informação mais rápido para produzir texto. E essas ferramentas, aí isso é uma coisa na qual eu vou gastar tempo aprendendo. Mas é coisas que vão, não sei, criar uma dificuldade nova para uma coisa que eu já domino, eu não vejo utilidade. Agora, tem um outro lado do prompt, que acho legal a gente falar, que até, gente, essas expressões, eu acho que não existem, mas eu que chamo para poder pesquisar, trabalhar, que é o prompt leigo, que é o que a gente está falando aqui, se bem que o nosso já é um pouco profissional. E o prompt profissional, que é voltado para o universo interno de informações de uma empresa. Então, por exemplo, é o trabalho que eu estou fazendo agora, que é dentro de uma empresa, como isso, gestão eletrônica de documentos, como se fosse um armário com gavetas, em que todas as pessoas que trabalham dentro de uma empresa colocam lá todo tipo de informação que você pode imaginar. Não só manuais, relatórios, um tipo de informação. Nessas gavetas, tem gavetas de equipes inteiras, tem uma gaveta sua, minha e tal. Isso é aquele armário. Isso existe há décadas, pelo amor de Deus, GED, Gestão Eletrônica de Documentos. O que a IA generativa vai ajudar nesse propósito? Uma IA aplicada a um ambiente interno de uma empresa, que aí o corpus passa a ser para dentro, não é a web, é para dentro. As pessoas elas estão sendo educadas, ensinadas a elaborar prompts para que os documentos, ou as informações, ou os conhecimentos que elas queiram gerar, possam ser gerados de uma maneira mais rápida e eficaz. Então, um exemplo, né? Imagina que todo semestre você faz um relatório semestral de tal coisa. Aí é um saco, você tem que mandar e-mail para fulano, para cicrano, cobra, não sei o que. Né? Quando aquele armário está todo recheado, todas as gavetas certinhas, todo o material atualizado, e você sabe elaborar aquela engenharia de prompts com a escrita, o prompt write todo certinho, aquilo que você demoraria 3, 4 meses para formatar, você, através da engenharia de prompts, você em literais minutos, você vai ter aquele relatório. Mas eu acho que aí tem uma diferença, que é uma diferença do objetivo do texto. O que eu quero dizer com isso? O tipo de texto que nós três elaboramos, porque existem tipos e tipos de pessoas que escrevem profissionalmente. O tipo de texto que nós três elaboramos é um texto cuja intenção inicial, a intenção do zero, é a seguinte: amigo leitor, eu vou te apresentar informações novas que vão ser do interesse. A gente precisa seduzir esse leitor a mergulhar no mundo. O tipo de um texto que um advogado escreve não tem o objetivo de ter leitores. Tem por objetivo afixar um papel em que 2 ou mais partes vão assinar os compromissos assumidos por um em relação ao outro e vice-versa. Para que, se em algum momento haja uma quebra de compromisso, exista um documento legal que pode ser
do qual a gente pode lançar mão para o laudo de um médico tem por objetivo trazer uma informação específica que vai ser... O laudo de um laboratório tem uma informação específica que vai trazer insumos para um médico elaborar um diagnóstico. Uma empresa precisa organizar, uma Petrobras precisa colher informações geológicas do fundo do mar para, a partir daquelas informações, estabelecer em que pontos você deve fazer uma perfuração para encontrar, com mais chance de encontrar de fato petróleo, porque uma perfuração é um troço muito caro. O ponto que eu estou fazendo é, qual o objetivo do seu texto? São objetivos distintos. Quando o objetivo do texto é carregar informação que vai resolver um conflito, trazer dinheiro para uma empresa e tudo mais, o importante é a informação e a facilidade de acesso àquela informação. Porque a gente está no terreno aí, é legal você falar isso, porque é no terreno da... Primeiro que corre o tempo todo do que você falou mais uma vez, no matemático, no dado, na consulta, né? Diferente da categoria que é a leitura. Você falou seduzir, né? Envolver. Interessante dividir isso, Pedro. E sabe o que eu estou pensando aqui? O texto jornalístico do Jornal Diário, do Portal Diário, ele se enquadraria em qual das duas categorias? Da consulta ou da sedução? Depende. Eu acho que a notícia é consulta, mas as colunas são um pouco sedução, são funções diferentes. É um misto. Se você quer entender o que aconteceu no STF ontem, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de um golpe de Estado, a coisa é matemática, você quer informação, tá certo? Se você quer alguém que te auxilie a compreender o impacto daquela notícia, aí aquela pessoa precisa construir um argumento. E esse argumento passa pela sedução, você tem que fazer um convencimento ali. Então você tem que convencer, a sua primeira intenção é convencer a pessoa a ficar contigo naquele texto. Então depende. A crônica, então, sequer tem uma análise ali. A crônica, que é o que eu faço análise, você faz crônica. Faço crônica. Ali é simplesmente prazer. Viagem. É prazer. Ali é uma conversa, basicamente. É onde o jornalismo toca em arte. Né? A subjetividade, é emocional, né? Isso. Então o jornalismo tem 3 camadas. A análise tem informação, mas tem sedução. A crônica é pura sedução. A notícia é pura informação. É dado. Eu não tenho dúvida de que a notícia aos poucos poderá ser automatizada. Algumas são mais automatizáveis do que outras. O que eu quero dizer? Noticiário esportivo, noticiário de bolsa de valores, esse tipo de coisa que é muito data-driven, é muito baseado em dados. Para você fazer uma análise de um jogo de futebol quantos escanteios, domínio de campo, tudo mais. Conforme as IAs vão ficando sofisticadas, conseguindo produzir análise visual de um jogo, você certamente será capaz de treinar uma IA para produzir uma reportagem muito elegante, explicando o que aconteceu de relevante daquele jogo, e vai fazer melhor do que qualquer repórter iniciante. Isso é fato, Pedro. Nem que você falou, você concorda com ela? Concordo inteiramente. Não tenho dúvida disso. Porque, gente, para mim isso não tô falando só o que eu acho, isso está mais do que comprovado. Claro. Porque, Pedro, isso é uma coisa muito delicada ainda falar. Olha, mas já tem canais na internet, tem um canal que fala sobre livros, volta e meia, que é 100% IA. O problema em que isso não vai funcionar... Também a gente bate o olho, a gente já reconhece, né? O problema é que isso não vai funcionar... Mas a coisa da pauta. O problema é que isso não vai funcionar para tudo é o seguinte... Quando você está fazendo a notícia do jogo de futebol, é dado que aquele troço está gravado em vídeo, ou que está sendo transmitido em vídeo. Nem sempre você tem a matéria
aquilo que acontece, o ocorrido, nem sempre você tem um vídeo que a IA possa analisar e produzir um texto. Então, por enquanto, você ainda precisará de um repórter que faça as perguntas. No primeiro momento. O ponto que eu estou fazendo vai chegar mais rápido ali no esporte e na economia, quando é bem data-driven, do que vai chegar no noticiário. Agora, é claro que você também vai conseguir, em algum momento, IAs que sejam capazes de entender qual o dilema, fazer as perguntas, botar para... Mas eu só não sei como é que é um ser humano que leva a IA para fazer as perguntas para as pessoas. Eu já pensei nisso também. O que você acha que é? Eu não sei, Pedro. Uma coisa, é um robô que vai? Eu não... Tem um passo atrás nisso, que é uma coisa que me perturba muito, que eu descobri isso em 2001, mas acho que é antes de 2001, que vários sindicatos jornalistas do Brasil, São Paulo, Rio, se você for perguntar o que é jornalismo, eles vão dizer jornalismo é apuração. As pessoas ficam, tudo bem, mas a redação? Não, redação é consequência, como tem várias profissões em que o texto é uma consequência, mas a alma do jornalismo é a apuração. Pedro, primeiro eu quero saber o que vocês acham disso, à luz da IA, porque também fica em dúvida. Você falou agora, eu falei, cara, eu não sei, Pedro. De tudo, eu também não sei se é limite meu, do meu modelo mental, de não conseguir alcançar um momento em que a apuração realmente vai poder ser feita por um... Mas olha aqui, o que a gente quer dizer com apuração, né? Porque aí, eu vou te dar um exemplo, o que eu faço não é apuração. O que eu faço como cronista é observar. Então, eu chego no lugar, eu observo, sei lá, estou viajando, estou em Istambul, quero escrever sobre Istambul, então eu estou observando o que está à minha volta, aqueles gatos maravilhosos, as igrejas, né, as mesquitas, tudo ali, coisa maravilhosa. Vou dar a minha opinião sobre aquilo. É uma espécie de apuração, mas não é. No fundo, é uma observação. Porque a apuração A gente, quando pensa em apuração, a gente pensa no camarada chegando ali e perguntando, mas não é necessariamente isso. Mas você não está perguntando se eu não estou observando. perguntando a ninguém. Então, eu acho que a observação é uma forma de apuração. Se a gente entender apuração como traduzir o mundo, como filtro, não sei. Eu acho que eu tenho uma compreensão política do jornalismo. O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente parte para esse estranho exercício na história humana, que é o de autogestão da sociedade, que é a democracia, decidimos que não teremos um tirano, que a gente vai... E isso é um risco, porque discordaremos. Não haverá consenso na sociedade. Não haverá. É da nossa natureza não termos consenso. Então você precisa de uma estrutura que traga para essa sociedade informação sobre o que essa sociedade é. É uma estrutura que serve essencialmente a ajudar a sociedade a se observar. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não tem tempo para se dedicar a compreender o que somos na totalidade. E, no entanto, sem essa compreensão, você não vota. Você não consegue fazer um voto consciente. Eu não estou dizendo que as pessoas terão necessariamente as mesmas conclusões, não. Mas você precisa de uma estrutura de observação. Uma estrutura que organize informação para a sociedade poder fazer esse processo de se compreender, de refletir a si mesma. Isso envolve o jogo de futebol, isso envolve o buraco na rua, isso envolve a decisão do prefeito, a decisão do presidente da República, isso envolve a crônica, isso envolve tudo. Mas é essencialmente um ato de organizar informação com o objetivo de ajudar a sociedade a refletir, cada pessoa, cada cidadão individualmente, a refletir sobre quem somos em conjunto, os brasileiros. É isso que eu sei que, infelizmente, não é uma resposta que cabe numa frase. Jornalismo e apuração, eu acho que é uma definição pobre. A função do jornalismo é ajudar a sociedade a se compreender.
Um cidadão por vez. Não, é legal que você falou que tem, assim, primeiro que adorei a tua visão de... É mais do que apurar, é observar, né? É observar. Até o que você falou também. E o que você falou, o tempo de arrumar, é a ideia clássica da edição, né, gente? É arrumar, organizar. Edição né? eu acho muito mais importante do que apuração. Não é? Pois é. Então... Você consegue fazer um jornal com boa edição. Mas se você fizer só com apuração e não tiver edição, você não consegue fazer. É isso. E é claro que tem 3.000 processos que são automatizáveis aí com inteligência artificial. Eu acho que a redação de qualquer notícia é inteiramente produzível por IA. Eu acho que é produzível por IA. Não é satisfatória, se você quiser. Eu mas... acho que pode até ser satisfatório em um determinado momento. Mas aí eu acho que tem uma coisa da natureza humana, que é o seguinte. Todo jornal traz em si um ponto de vista. Eu não sei se nós queremos abrir mão do nosso ponto de vista, de dar o nosso ponto de vista. Mas não estou dizendo que seja impossível. Não estou falando Eu acho que é possível. Mas o ponto que eu estou dizendo, o ponto que eu estou, eu consigo imaginar perfeitamente que modelos de linguagem possam automatizar 95% da produção de jornal, inclusive edição. É só treinar o modelo e tal. Só que isso quer dizer que você abre mão de você, o editor, refletir sobre aquilo. Eu não quero deixar de ser editor. Por quê? Boa pergunta. Não, é curiosidade, mas tipo assim... Cara, eu escolhi ser jornalista porque eu gosto de passar a minha vida tentando compreender a sociedade, tentando compreender o que o Brasil é. Tudo que eu faço é tentar compreender o que o Brasil é, quais são os impactos, tudo mais. Para isso é indispensável você estar presente no que você... Não, mas isso é uma questão minha. Você. Absolutamente porque minha. você É isso. Tudo bem. Eu posso deixar uma IA fazer isso? Eu não vou parar de fazer isso. Mas é só porque você não quer, né? Porque a questão é, gente, é uma ferramenta, se você quiser, né? Eu acho que... E eu não estou sozinho. Isso é um drive de uma quantidade grande de jornalistas. Essa é uma profissão muito dura, com muita frequência mal paga para a maior parte dos jornalistas. Você só é jornalista se você tem prazer nesse negócio. A verdade é que qualquer um de nós que enveredou pelo jornalismo e se deu bem em alguma medida, teria se dado muito melhor em qualquer outro ramo. Porque de todas as coisas que você pode fazer nessa área, o mais mal pago, o mais complicado e, sobretudo, nas últimas décadas, o mais instável e perigoso. De modo que... Mas é um vício, é uma maneira de estar no mundo, né? Uma curiosidade que eu tenho, Cora, assim, a gente falando de tanto de IA generativa e tal, que você está tanto tempo no jornalismo, na tecnologia, quando começaram a falar com força de IA generativa, é o tipo de passo adiante que você vê como sabe, subiu 7 degraus ou subiu 2 degraus? Te maravilhou tanto assim? Foi uma das... Olha, um dos turning points, com certeza. Eu vejo algumas coisas que foram fundamentais ao longo do que eu acompanhei. A internet foi que realmente revirou pessoal, né? o mundo. Antes do computador pessoal. Antes do computador pessoal. Mas quando eu cheguei, o computador pessoal estava dando já... Nos Estados Unidos já estava mais ou menos espalhado, e no Brasil estava começando a chegar, de modo que eu não acompanhei essa chegada. Quer dizer, eu entrei no assunto justamente porque o computador pessoal tinha se estabelecido e eu quis um computador. Então, esse não foi um momento que eu vivi. Mas, quando eu comecei a achar que estava muito chato aquilo, porque chegou um momento que você falava o quê? Sobre mais um computador, sobre uma nova versão do Lotus, enfim, WordPerfect, ok, chega, não dá mais para escrever sobre isso. Bum, acontece a internet, mais especificamente a World Wide Web, né?
essa internet gráfica, visual, que se espalhou pelo mundo. A outra virada que eu vejo é o smartphone, que mudou também radicalmente a forma como a gente internet existe. virou portátil. Pois é, não. Está aqui o computador com que a gente o smartphone sonhava com nos anos 4G, 90, né? O smartphone com 4G, né? Não, qualquer smartphone do começo já começou a virar tudo. Porque você começou a ter uma ferramenta de comunicação. Porque mesmo o que a gente acha, o Symbian já era um bom sistema. Você já tinha um bom computador. De verdade. Não era... Você não acha? O Symbian era um horror. O Symbian era um excelente sistema, juro para você. Para a época dele, para o que as máquinas podiam fazer naquela época. Você é muito generoso. Mas é verdade, é verdade. Então, eu acho que o smartphone foi uma revolução. Internet aqui, pico de desenvolvimento, smartphone, com o conceito de você tirar coisas de dentro de casa, de estar aqui na palma da mão, etc. Bom, inteligência artificial, no mesmo patamar que a internet, se não mais alta. Eu acho. Comecei minha carreira de jornalista escrevendo livro, até foi escrevendo um manual para a internet, mas fazendo matéria sobre o que era e-mail, o que era aquele A engraçado no meio e tal. Quer dizer, eu já peguei profissionalmente internet. Eu comecei em 94, internet de 95, né? Já estava. Quer dizer, a gente já usava, né? Mas o mundo começou a usar em 95. Na verdade, começou em 92 lá fora, mas chegou aqui mais tarde. Eu acho IA generativa comparável apenas à internet. Eu acho. Que eu peguei profissionalmente. Eu acho o smartphone menor. Não é menor, não. É menor. Ele é smartphone é o único avanço relevante, e eu acho que smartphone é Android e iPhone com 4G, tá? Eu acho que iPhone e Android com 4G muda radicalmente a natureza da internet. Não considere o iPhone, o smartphone menor, pelo seguinte, porque se não fosse... Cara, eu acho que o telefone celular é importante, eu acho que a coisa de você ter um telefone sem fio é interessante. A democratização dessa ferramenta eu concordo com você. É inacreditável. Você tinha... Olha, o que isso mudou a Índia, o que isso mudou a China, não dá para a gente calcular. Até aqui no Brasil, mas isso foi uma das coisas mais empolgantes que eu vi, que era você ir para o interior, na Índia. Mas aí eu acho que não é nem o smartphone. Cara ao lado. Não, mas... Aí eu acho que a telefonia celular é mais importante do que... Mas é um conjunto de fatores que você resume como smartphone. Porque eu não vou esquecer essa visão que eu tive. Estou lá no Rajastão, viajando sozinha num carro. De repente, aquela estrada de terra. Tem um sujeito puxando um camelo ali na minha frente. Vem vindo na minha direção. Aquele típico indiano velhinho, com aquela saia branca, aquele turbante branco. E eu olhei para aquilo maravilhada, porque eu digo que isso é uma visão imemorial. Há 1000 anos eu veria essa cena. Esse sujeito com essas roupas, puxando um camelo da mesmíssima forma, nessa mesma paisagem, fiquei estatelada lá, e de repente tocou o sinal da Nokia, porque esse sujeito estava com o telefone aqui dentro da saia. E aí então que eu pirei de vez. Porque eu vi aquele arco do tempo e o que isso daqui ia impactar aquela cena memorial. Eu desconfio que eu tô da turma que acha que a generativa é eletricidade. Também. Muito, total, nossa. Eu acho que é maior do que tudo isso. Não, com certeza. Tanto que eu fico pensando assim, qual vai ser o próximo passo, o próximo momento. É porque, gente, não foi algo do tipo, em 2020, a ONU chegou e falou, vamos reunir todas as nações do mundo, vamos anunciar agora uma nova tecnologia, que é a generativa. Não foi assim, né? Uma empresa, OpenAI, 2000, né? E money, dinheiro, óbvio. Então não teve essa organização. Todo mundo quer, acho que a gente quer agora regulamentação, tudo certinho e tal. Mas eu fico pensando, poxa, a IA vai chegar às escolas quando? Acho que foi essa semana que saiu uma notícia, uma escola americana aqui está cobrando acho que 18 mil reais, não sei o quê, que não tem professor. Na realidade, não é bem isso não. Tem 2 horas, acho que, de professor e o resto os alunos vão usar recursos de IA generativa para estudar. Porque eu também não vejo nada demais nisso. Tá? Eu acho que pelo contrário, acho que eles têm que aprender bem como usar isso mesmo.
Aí eu fico pensando, o próximo passo para chegar dentro da escola, num momento em que a gente, com razão, muitas vezes, está tirando o acesso ao celular dentro das escolas, né? Entendeu? Então, fica delicado isso, né, gente? É. O que vocês acham? Porque eu sou a favor do acesso à informação para a construção do conhecimento. Eu acho que é absolutamente compatível. É absolutamente compatível. Tira Tá. o celular, porque o celular é individual e tira a atenção. O IA você consegue trabalhar no computador dentro da sala de aula e mantendo a atenção. O que você precisa é de infraestrutura de ensino que tenha computador para aluno, né? Computador para concordo. aluno. E aí a gente puxa para o lado da conversa. Vocês acham que é necessário aprender prompt? Gente, Fundamental. fundamental? Fundamental. Seja do jeito que for. Agora de um jeito, outro de outro. Eu nem sei se daqui a 2 anos, 3 anos eu vou estar estudando prompt writing, tá, gente? Porque Eu acho, eu tenho dúvidas. Eu acho que é fundamental os alunos usarem muito para aprenderem a usar. Talvez para você ensinar, o prompt seja uma boa técnica de ensino. Eu realmente não sou convencido de que, para alguém que já traz bagagem e está disposto a gastar muitas horas trabalhando com IA, eu acho que você descobre para que a IA pode servir para você e você aprende a tirar aquela informação. Talvez essa seja uma forma não sistematizada de aprender. E eu acho que você tem razão, Bruno, que é uma maneira mais organizada de aprender o prompt, entende? Nós somos autodidatas do prompt. E o que ele propõe é sistematizar isso e ensinar. Porque eu acho que para uma pessoa jovem, que não tem a bagagem que a gente tem, eu acho fundamental aprender isso. E da maneira como você pensa prompt, o seu pensar prompt, pelo que eu aprendi aqui nessa nossa conversa, está muito ancorado em entender como é que um LLM funciona, né? Claro. Muito, total. Sim, faz sentido você ensinar, porque junto você aprende como é que esse sistema funciona. Porque se você não entende a lógica interna desse sistema... Como é que vamos comunicar com ele, né? Claro, faz sentido. Eu tenho 2 perguntas finais para... Porque você nos deu um cavalo de pau e transformou isso numa entrevista ao contrário. Que isso, gente, por Estou favor. adorando, é uma conversa de botiquinha aqui, nós podíamos botar uma cerveja. Eu tenho 2 perguntas finais para você. A primeira é a seguinte: eu sou uma pessoa que acabo de me sentar com o Bruno Rodrigues. Eu jamais abri um ChatGPT ou um Gemini, qualquer uma dessas ferramentas na minha vida. Eu tenho um pouco medo, mas eu já entendi, Bruno, que eu preciso aprender a usar esse negócio. Qual é a primeira coisa que você me fala? Imagina que você está fazendo não uma entrevista, mas é um inquérito. Você está, dependendo do que você está querendo, né? Se você quer produzir um texto, você tem que ser o máximo minucioso possível. Tá? Você tem que ir nos detalhes, porque o universo de IA generativa é feito de granularidade. Então você tem que fazer perguntas cheias de detalhes, como se você estivesse interrogando alguém. Isso é um pouco diferente da entrevista. Então seja detalhista. Mas, antes de mais nada, embora eu recuse, eu não goste tanto da ideia de robô de ficção científica, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você está conversando com uma pessoa. Você vai pedir coisas para ela, mas esse pedido ser um pedido cheio de detalhes. É isso. Acho que a maneira mais fácil, Pedro, assim, e a interface, e aí que eu fico revoltado até hoje, né? Porque a história é essa. Em 2022 começaram a usar a geral e a generativa, e o modelo que as pessoas tinham, olha que modelo? Google. Começaram a usar aquele sistema que não era um sistema básico de busca, como sistema de busca. Aí começou, né, o ruído por conta disso. Mas ainda assim, Pedro, eu pegaria pelo modelo na hora de ensinar alguém. Imagina que é o Google, mas você está fazendo perguntas muito mais profundas e o que esse resultado não vai vir, acho que a interface de retorno é importante explicar, não vai vir com um conjunto de links. A ferramenta vai lá pegar para você, juntar os seus dados e informações e trazer aquilo sem você precisar clicar em nada.
A segunda pergunta é o seguinte. Você está com o primeiro livro na praça de engenharia de prompt, de ensinar as pessoas a escreverem um prompt. Como é que você organizou esse livro e por quê? Como é que é a estrutura do livro? Como é que você pensou a maneira de... Por que o capítulo 1 está aqui, o capítulo 2, o capítulo 3? Como é que é a estrutura Boa desse... pergunta, Pedro. Muito obrigado. Tem uma estrutura bem clara, é prompt, palavra, ação. A primeira parte, Pedro, que eu sinto muito, nisso que essa pergunta que você fez, que eu acho muito legal, obrigado mesmo, gente, assim, do raciocínio do ensino, né, gente, como a gente ensinar. O que é o prompt? De onde veio isso, gente? Sabe, qual é a ideia? Coisas que eu falo no livro, quando a gente vê lá, os processadores de texto lá atrás, open, close, não sei o quê, aquilo são prompts. São prompts. As pessoas que escolherem aquelas palavras, aqueles termos, não foi assim, perguntaram na sala, gente, qual é o nome que a gente dá? Houve uma pesquisa semântica para aquele open, close. Então, explicar que é prompt. Né? Segundo ponto, que é a palavra. Pedro, o termo da semântica, tudo que a gente falou, palavra-chave, dado semântico, a importância de você encaixar aquelas pedras preciosas para compor um prompt para que você consiga, essa parte toda é mais difícil, Pedro, porque eu falo de semântica, né? E a terceira parte é a ação, que eu falo de DO, que como a gente hoje, escrevendo no meio digital, como eu quero ser encontrado para que os meus dados e informações estejam na resposta do fulaninho que colocou o prompt. Que isso é que é o delicado também, para encerrar. Os algoritmos de IA generativa, eles não leem o texto todo, gente. Eles vão para pedaços do texto. Então nossa, eu vou caprichar no meu texto porque o ChatGPT ele vai ler o texto. Se você indexou muito bem o texto, ele vai ler um pedacinho. Que bom, ele leu a minha frase. Então, a minha frase vai estar na resposta que eu estou dando para o fulaninho lá. Não vai estar. O que vão ser os dados e as informações. Aquilo vai estar mesclado. Entendeu? Bruno Rodrigues, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom. ótimo. Valeu. Muito obrigado. Tá bom mesmo. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.